isso aqui? Laque da Farrah Fawcett. Se você contar pra alguém, você tá morto, ok? E é com essa referência que eu digo: olá, recrutas! Eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. E antes deste vídeo começar, por favor, se inscreve se você quiser. Eu já não tô nem mais com... Não consigo nem mais falar pra vocês se inscreverem, assim que vocês vão ajudar, porque eu já... O YouTube do jeito que tá, eu realmente não sei se ajuda mais. Mas enfim, se você gosta do que você tá vendo aqui, se você gostou do canal, se inscreve no canal pra você talvez receber as notificações de tudo que sai por aqui. Bom, recrutas, hoje nós vamos fazer uma crítica com spoilers de Stranger Things. Ah, por que com spoilers? A série saiu na sexta, já deu pra todo mundo maratonar, quem queria ver, viu. Se você ainda não conseguiu ver, tudo bem, dá uma pausa no vídeo, assiste e depois você volta aqui. Bota lá no assistir mais tarde, aí você volta aqui depois. Segunda temporada de Stranger Things. Por que que eu achei ela tão boa quanto a primeira? Acho que já pode começar pelo fato de eu avisando pra vocês que eu achei tão boa quanto a primeira, né? A primeira temporada de Stranger Things foi uma coisa muito avassaladora. Foi muito, uau, meu Deus, olha isso, gente. Aquele hype do caralho, todo mundo falando pra todo mundo. Caraca, Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things. E todo mundo já falando errado. Stranger Things, e por aí vai. E todo mundo falando desse elenco mirim e que tomou conta da cultura pop depois da série. E aí criou o monstro Stranger Things, né? Não era o Demogorgon, não era o Mind Flayer, era o monstro Stranger Things, que era um monstro, basicamente, que ele se alimenta de hype. E aí foi se criando esse mito em volta da série, que meio que cegou as pessoas, e que na memória afetiva das pessoas, Stranger Things virou uma série maior do que ela era. E sim, Stranger Things a primeira temporada foi estupidamente boa, foi muito boa, mas a memória afetiva das pessoas ao longo desse ano transformou ela numa série além do nível fenomenal. Essa temporada, ela veio trazendo exatamente ali a sequência quase que direta da primeira temporada. Passou-se um ano, mas a gente ainda tá vendo as consequências do final da primeira temporada, né? De toda aquela coisa do Demogorgon e do Will sumir, e da Eleven aparecer, e depois da Eleven sumir. Então a gente tá vendo todas essas consequências acontecendo. E por causa dessas consequências, essa segunda temporada, ela é muito centrada nos personagens, no desenvolvimento dos personagens, em como os personagens estão lidando com as consequências da primeira temporada, como os personagens estão se desenvolvendo por conta das coisas da primeira temporada. E isso traz uma diferença... algumas diferenças sutis da primeira temporada para essa. A primeira temporada, ela é uma temporada que ela é centrada na trama, né? A trama tá ali e os personagens vão se inserindo na trama e vão cada um vai trazendo uma adição, vai trazendo uma contribuição, e no final a trama é resolvida. Dessa vez, o centro da narrativa são os personagens. Aqui estão os personagens, e aqui vão acontecendo tramas que acontecem por consequência dos personagens. Então é muito legal essa diferença sutil que a gente vê, né? Você pode falar, não, mas ainda é os personagens, ainda é a trama no meio e os personagens participando. Não. Se você for ver, uma das principais coisas que acontecem é por conta do Will, de como o Will tá sendo agora, de como a Eleven tá sendo agora, dessa relação do Hopper. Várias coisas acontecem por causa dos personagens e em volta dos personagens. Eu particularmente, isso aí é uma opinião completamente pessoal, eu prefiro muito mais esse tipo de história que acontece por causa dos personagens, né? Então, falando em personagens, a gente teve praticamente uma reviravolta muito grande na série no quesito personagens. Alguns personagens que eram muito importantes na primeira temporada, nessa segunda temporada viraram secundários, quase coadjuvantes, quase figurantes, se bobear. Por exemplo, Mike, que foi tão importante na primeira temporada, ele era basicamente o protagonista junto com a Eleven, ficou bem apagado nessa temporada. E não é uma coisa ruim.
A série, Stranger Things, ela é uma série um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Ela não é uma série com um personagem principal e uma caralhada de secundários, não. Ela é uma série com diversos protagonistas. E aí, por trazer diversos protagonistas, a primeira temporada não conseguiu explorar todos. Então a hora da segunda temporada de botar alguns ali na linha de trás e trazer a galera que não foi tão bem explorada pra frente. Isso causou alguns problemas, porque talvez alguns personagens não deveriam ter vindo pra linha de trás. Por exemplo, Eleven. A trama da Eleven não foi legal, velho. Foi uma trama completamente arrastada e, ao meu ver, foi preguiçosa, né? Criativamente preguiçosa. Porque, pra mim, ficou muito claro que, assim, eles tentam passar essa impressão de que eles queriam desenvolver a Eleven sozinha, pra dar um amadurecimento pra personagem, pra gente conhecer mais sobre a Eleven. Mas o que ficou claro pra mim é que deixar ela afastada da trama principal foi uma maneira preguiçosa de não lidar com o poder da Eleven. Porque toda essa trama que estava acontecendo ali, o Will, a invasão do mundo invertido, o monstro das sombras, se a Eleven tá no meio, tá ali junto com a galera, talvez ficasse fácil demais pra resolver. E aí eles não queriam, parece que foi uma maneira preguiçosa. Tá, como é que a gente faria pra Eleven não resolver isso tudo rápido? Você tem várias maneiras de se fazer, mas todas elas são um desafio criativo. É um desafio muito grande você trabalhar com essa personagem tão poderosa que é a Eleven e não fazer com que ela resolva os problemas da trama de uma maneira muito fácil. Então é um desafio criativo. Existe uma maneira muito... Na verdade, duas. Mas uma, obviamente, eles não iam fazer. Mas existem duas maneiras muito fáceis de você trabalhar isso e resolver esse problema. Só que são maneiras preguiçosas. A primeira delas, mata a Eleven. Acho que tem uma terceira também, que é transformar a Eleven em vilã. Mas também eu acho que não iria pra esse lado. Vamos lá. Transformar a Eleven em vilã, matar a Eleven e simplesmente deixar ela, afastar ela da trama. Quando você tira ela, você fala assim, não, você não vai lá com os outros personagens mirins, você não vai saber o que tá acontecendo no mundo invertido. Pô, velho, vamos dizer assim, eu entendo o motivo do Hopper não ter comentado em momento nenhum com a Eleven, do tipo assim, talvez o mundo invertido tá voltando. Porque ele quis deixar ela segura, se ele fala isso com ela, ela ia se preocupar. Eu entendo o motivo, mas em momento algum da série, ele não fala. A Eleven só descobre que tá rolando um problema com o mundo invertido na hora que ela vê com os próprios olhos. O Hopper não avisar em momento algum, velho. Foi uma escapatória preguiçosa. E eu vou dizer pra vocês, esse foi o meu único problema com a série. Meu único problema com a série é a trama da Eleven, que culmina... O meu problema culmina no episódio 7. Jesus... Aquilo pra mim foi um erro. O episódio 7, pra mim, ele tem a sensação do seguinte. Sabe, você tá numa montanha russa. Ela tá lá. Uau, uau, looping. E você, uhul, uhul, e de repente, na hora que ele dá aquela descidona, assim, ó, ela freia no caminho, assim, ó. Aí, não só freia, porque se ela só frear, ela te dá um tranco. Ela desacelera e a viagem fica assim, ó. É a sensação que o episódio 7 traz. Um completo desaceleramento nessa montanha russa que a temporada estava sendo. Você tinha acabado de vir do episódio fenomenal que foi o episódio 6, onde o Will, ele mostra assim, caralho, agora o Will virou mal mesmo e ele virou um espião pro Mind Flayer, que ainda era chamado só de Monstro das Sombras, e ele fez uma emboscada. Cara, aquele episódio, ele é aflitante. Você termina ele e fala assim, caralho, fudeu Bahia. Mas fudeu feio aqui agora. E aí você vem nesse episódio 7. É um episódio importante? Um pouco. Você precisa ver a série, você precisa ver esse desenvolvimento da Eleven, você precisa ver um pouco mais da 8, que é um outro projeto, então que abre mais aí esse leque de possibilidades da série. Ele é um episódio importante, ele é um episódio interessante. Na hora errada, completamente na hora errada, completamente feito da maneira errada. Quer fazer naquele momento? Beleza, existiam outras maneiras de se fazer esse episódio sem dar esse sentimento de freio, de quebra-mola, tá ligado? Tá, eu falei que era meu único problema com a série, talvez não seja. Eu tenho mais um probleminha com a série, que foi o personagem do Billy, né, que foi interpretado lá pelo Dacre Montgomery, que foi o Ranger Vermelho no filme dos Power Rangers. Eu entendi o que eles quiseram fazer, inclusive quando você vai lá pra aquele pós-créditos de Stranger Things, que é aquela conversa que tem os produtores
os diretores e os atores ali naquela conversa, eles falam que eles quiseram trazer esse protagonista, esse antagonista humano, que é uma coisa que se tem muito nos livros do Stephen King. E que o Stephen King sabe trazer isso muito bem. Em uma história sobrenatural, você coloca um antagonista humano e que, às vezes, o antagonista humano consegue ser mais cruel do que o antagonista sobrenatural. É isso que eles quiseram trazer, mas eu acho que eles falharam. Mas falharam horrores, tá? A única coisa que eles conseguiram trazer foi um personagem raso, que não acrescentava em nada na trama. Pode ser que lá pra frente ele seja explorado? Pode ser, mas eu duvido que ele volte a ser o antagonista humano. A única ameaça que ele apresentou foi na hora que ele começou a dar uma surra na cara do Steve, que tava assim, pô, talvez ele pode passar dos limites e matar o Steve na base da porrada. Algum de vocês achou que o Steve ia morrer naquele momento? Eu não achei. Então foi um personagem raso. Ok, eu terminei de falar as duas únicas coisas que me incomodaram na série. Então vamos voltar a falar estupidamente bem sobre todas as coisas incríveis que a série trouxe. A série trouxe mais uma vez toda a fórmula da primeira temporada que fez a gente amar a série. Esses personagens mirins excelentes. Esse clima de um terror dos anos 80, essa coisa Alien, o Oitavo Passageiro, livros de Stephen King, essa coisa que é Lovecraftiana, sabe, de Call of Cthulhu e tudo mais. Essa temporada ela teve muito de um clima meio exorcista também, sabe, todo esse arco do Will possuído e até a parte que ele parou de ser possuído, aquela cena final deles tirando o Mind Flayer de dentro do Will. Cara, aquilo era completamente o filme do Exorcista. Essas referências desse clima oitentista, velho, que trabalha muito bem o nosso saudosismo pra quem viveu, e esse clima vintage pra quem não viveu os anos 80, mas olha assim, caraca, era uma época tão legal, esse clima dos anos 80 é um clima tão legal. Traz esse clima vintage pra essa galera que não viveu e traz um saudosismo pra quem viveu nessa época. Então a série, ela continuou trazendo esse clima sensacional, com atuações, velho, de cair o cu da bunda, velho. O moleque, o Noah Schaffer, acho que é esse o nome dele, que interpretou o Will. Jesus, como pode uma criança interpretar tão bem? Como é possível uma criança interpretar tão bem? E a série, ela não teve medo de mudar personagens, né? De manter a essência deles, manter a alma desses personagens, mas dar uma virada, uma guinada neles. Por exemplo, eu fiquei com raiva do Dustin. Um personagem que eu amei na primeira temporada, eu fiquei com raiva dele na segunda temporada. Eu tinha vontade de dar uma moca nesse moleque toda hora por causa de todo o arco dele com o D'Artagnan. Velho, dava muita raiva. Mas eu fico feliz que eu consegui ficar com raiva do Dustin. Vocês entenderam como é que eles conseguiram evoluir mais o personagem? Falando do Dustin, o Steve. Steve virou pra mim empatado como melhor personagem com o Hopper. Porque Steve teve a redenção dele, enquanto o Hopper virou um paizão da porra, velho. Essa figura paterna pra Eleven. Então, foram dois personagens incríveis. Eu tô abismado o quanto Hopper e Steve cresceram nessa temporada. Tivemos as incríveis adições do Bob, que era o Sam de Senhor dos Anéis. Infelizmente, descansa em paz, Bob. Foi um personagem excelente, trouxe uma leveza muito gostosa pra série. A morte dele foi emblemática, você realmente sentiu a morte do Bob. Você sabia, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele morreu. Mas mesmo você sabendo que ele ia morrer, você tava, vai Bob, foge filho de uma puta, desgraça, corre caralho. E quando ele morreu, você sentiu. E isso é muito importante. Quando o personagem morre, você sente, quer dizer que o personagem foi bom. E a outra adição perfeita pra mim foi a Mad Max. Que, assim como na série, dentro da série, ela entrou à força no grupo, né? Ela conquistou a base da porrada, o lugar dela no grupinho. Pra gente também, ela conquistou na base da porrada o lugar dela nos nossos corações. E Mad Max agora é uma personagem que ela não pode mais sair da série. Ela tem pra mim tanta importância quanto Mike, Will, Lucas, Dustin, Eleven. Ela tem tanta importância quanto. A questão da trama, do roteiro, da produção, a gente vê que eles foram pra níveis um pouco mais
apocalípticos, cinematográficos, essa coisa grande demais, né? E trazem isso com a presença do Mind Flayer, mas mesmo indo pra proporções tão grandes, tão epopeicas, você consegue ver que a série continuou com o pé no chão. Isso foi sensacional. Eles utilizaram muito mais de uma invasão alienígena, e ainda assim a série continuou tendo o mesmo clima pé no chão que a primeira temporada teve quando era só o Demogorgon. A trilha sonora continua excelente, sempre com uma escolha fenomenal. Sei lá, eu não consigo não gostar de Stranger Things. O legal foi que é o seguinte, o fato de não termos mais o fator surpresa trouxe essa lupa gigante pra série. E as pessoas que disseram o seguinte, nossa, a série caiu de produtividade, a série não conseguiu manter a qualidade da primeira. Não, jovem, a série manteve exatamente todos os elementos que fizeram da primeira temporada foda. Se você tá decepcionado, a culpa é sua. Você criou esse monstro na hype. Você criou essa ilusão da série na sua cabeça. Você aumentou essa série na sua cabeça dessa maneira. Então não culpa a série. A série continua tão boa quanto a primeira. Nem melhor, nem pior. Tão boa quanto. A decepção tá tudo em você. Então, recrutas, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aqui embaixo. Não esquece de comentar o que você achou do vídeo, o que você achou da temporada de Stranger Things. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldados.